noite, está começando mais um Pode? Pode. Pode. Ai, mas por que eu dou bom dia, boa tarde, boa noite? Porque a gente fica aqui no YouTube, né, trabalhando, ó. 24 horas. 24 horas, às vezes eu falo, nossa, Led Laura, vamos parar um pouco, vamos pra casa dormir. Aí você fala, não, vamos lá, vamos falar, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, não é? Por isso que vocês têm que, ó, apertar o dedinho, que é assim. Dá um like. Assim, como é que é? Dá um like. Dá um like. Você tem que dar um like para vocês poderem ficar sabendo de tudo que acontece aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, os projetos da região. Na nossa cidade de Atibaia. É, também tem coisas que nem são da cidade de Atibaia. Tem coisa que é nacional. Tem coisa que é nacional, tem coisa que é internacional. Tem coisa que é o CLAU, é internacional. É internacional. E muitas coisas culturais, sociais, que mais? Na área da saúde. É, a gente fala de chulé, de minhoca. Tudo isso e muito Tudo mais. isso e muito mais. E hoje é uma pauta muito importante. Hoje uma pauta, por isso que a gente fala que palhaço é coisa séria. É, porque a pauta é séria. Porque a pauta é séria. Agora, não é porque tá de palhaço que não pode falar de coisa séria. Pode. Falar de coisa séria? Pode. Pode. E é uma coisa que vai trazer muita reflexão pra você. Eu tenho certeza, muita gente já refletiu depois disso aqui que nós vamos falar, dessa lei. Uma lei. É uma lei. É uma lei que trouxe muita reflexão e que ainda vai trazer muito mais. Ai, que coisa boa. É, sim. A gente vai conversar hoje com a doutora Juliana Reis. Doutora Juliana Reis, porque ela não é médica, mas ela é advogada. Não é? Por isso que ela é doutora. Também. E ela vai vir, ela tá aqui, vai vir não, ela já tá aqui pra falar. Você quer falar ou o que eu falo? Pode continuar, isso pode. Sobre a Lei Giovana. Você já conhece a Lei Giovana? Você vai conhecer agora e vai conhecer tudo que envolve, todo o amor e tudo que envolve essa lei. Então, primeiro, muito obrigada por aceitar o convite da Associação Ati Curando. Obrigada mesmo por esse tempo tão especial, tão importante, carregado de sentimentos, carregado de coisas boas. Sim. É uma lei novinha de 2021. É isso. Que bom ter você aqui com a gente. Gratidão, meninas. É um imenso prazer estar aqui hoje para a gente poder compartilhar um momento de descontração, levar conteúdo, levar informação para as pessoas. Sou muito, muito grata de estar aqui representando tantas outras pessoas também. Tá vendo? A advogada tem palavra de peso, chamou a gente de meninas. Ai, me senti uma gente. menina. Eu me senti uma menina que levou uma mordida de marimbondo na ponta do nariz. Ai, ficou inchado. Isso tudo? É, porque fica com o nariz inchado. Ai, vermelho. Vermelho. E brilhante. E brilhante, no caso da Led Laura. Então, a gente vai falar sobre a Lei Giovana, porque agora, o mês de outubro, tem várias atividades ligadas a esse assunto. Eu queria que você falasse sobre a semana, eu até anotei porque o nome é grande, Semana de Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal de Atibaia. Essa semana acontece depois que a Lei Giovana surgiu, é isso? É isso mesmo. Então conta para quem está em casa o que é, quem é Giovana e o que é Lei Giovana. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo como se fosse uma história. Tá. Combinado? Combinado. Então, lá em 2020, no meio da pandemia, eu descobri que eu estava grávida. Nossa, aquele momento de alegria, né? Sim. Vovô, vovó, todo mundo feliz. Papai, então, que nem se fale. Aí, o que acontece? Foi tudo bem, a gente descobriu que era uma menininha. Giovana, a nossa estrelinha. E o que acontece? No comecinho de janeiro de 2021, a gente acabou internando e a gente teve a notícia de que a Giovana não tinha mais batimento no coraçãozinho dela. E que ela havia ido embora, ela havia partido. E a partir desse momento que a gente foi trabalhar com uma questão que poucas pessoas falam, que é o luto. É de você adentrar num mundo que as pessoas não gostam de entrar, porque a gente gosta de sorrir, a gente gosta de conversar, a gente gosta de falar de coisas boas. E as pessoas não estão preparadas para falar sobre a despedida de um bebezinho. Então, quando eu estava com 35 semanas de gestação, a Giovana partiu. E a partir desse movimento do meu trabalho interior, comigo mesma, com terapia, conversando com outras pessoas, outras famílias que também passam
pela perda gestacional e até mesmo neonatal, que é depois que nasce, vive um pouquinho e acaba falecendo. Aí recebe o nome de neonatal. Isso, Tá. isso mesmo. E daí a gente foi conversando com outras famílias, eu e meu esposo Leandro, e daí a gente falou como que a gente pode ressignificar esse momento que é tão doloroso, tão doído assim, e fazer com que outras pessoas também possam, de alguma forma, acalentar um pouco o coração. Tanto que a gente nem gosta de usar a palavra que a gente vai superar. A gente vai ressignificar aquela partida. E uma das formas que a gente encontrou foi de elaborar uma lei que a gente pudesse ajudar outras famílias a pelo menos amenizar um pouco da dor que elas sentem. Então, a semana de sensibilização foi criada lá em 2021. O vereador à época, o Zé Machado, me chama assim, um abraço Zé, muito obrigada. Ele acompanhou a minha gestação, tudo na Câmara Municipal, e ele falou, Ju, vamos fazer que a gente pode desenvolver políticas públicas para ajudar outras pessoas também. E foi assim que nasceu a Lei Giovana, a partir de uma ressignificação do nosso luto, enquanto trabalhar com a despedida da Giovana e poder, de alguma forma, ajudar outras famílias, né, a elaborar o luto e também levar conhecimento para a sociedade, porque às vezes as pessoas se escondem e falam assim, a gente não pode conversar sobre, mas na verdade a gente precisa falar. E nesse meio do caminho a gente vai encontrando diversas pessoas, outras famílias que passaram por situações semelhantes, às vezes no início da gestação, às vezes nasceu e veio a falecer, e a gente descobre um mundo de pessoas que não estão sendo amparadas em trabalhar com o luto. Por isso que eu falei no início que era uma coisa de despertar muita consciência. Porque quem nunca viveu isso, nem pensa nisso. Sim. Aí também não desperta e às vezes não tem uma palavra para falar com outro que viveu. Aí quando encontra alguém que viveu isso, aí fala umas coisas que nem era para ser falada, porque não sabe despertar sobre isso, nunca parou para pensar. Por isso a lei, ela serve, ela traz essa semana de sensibilização, não só para quem viveu, mas para toda a população. Porque não tem isso. Tem. A gente não sabe, a gente quer às vezes falar um carinho. Não é por maldade, Maricota, falta mas por informação. falta informação. Falta informação, falta despertar. Sim. E também é um grande desafio, porque falar do luto, a gente está preparado, né? Porque a vida, ela é um ciclo. Sim. A gente nasce, cresce. Mas Eu é aprendi que assim na escola. ninguém quer, né? Só que ninguém quer. Mas a mãe deixar o filho é natural. O natural é o filho, né, deixar a mamãe partir. Então, assim, é um desafio maior ainda. Porque a gente aprende na escola que o ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre. Não necessariamente nessa ordem as coisas acontecem. É Tem os que verdade. não reproduzem também. E tem Então, uns que nem crescem. Que também. nem crescem. É mesmo, você falou uma coisa muito séria. A gente aprende isso desde muito pequeno. Desde muito pequeno, só que não necessariamente nessa ordem. E não necessariamente reproduz também. Sim, muitas Então, coisas. essa lei, ela traz muita informação pra gente. Sim. E aí, nesse grupo todo que você se juntou, o que você mais percebeu que essa semana trouxe? Então, Maricota, a gente foi descobrindo pessoas e as pessoas acabaram procurando a gente, tá? Eu me relacionei com a Carol Costa, que também passou por uma perda gestacional da Helena. E a partir de então a gente começou um movimento de resgatar um grupo que já existia aqui em Atibaia, que é a Acolher e Viver, que é para fazer rodas de conversa para as pessoas enlutadas, mas não só para as pessoas, como a Maricota falou, mas também para a sociedade, quem queira participar, profissionais de saúde, porque o importante é a gente levar conhecimento e as pessoas despertarem, muito bem, Led, despertarem para isso, compreenderem o assunto. E a gente foi juntando um grupo de mães. Elas foram aparecendo, surgindo na minha vida. Eu falo que é um presente que a Giovana trouxe pra mim. Traz a cada dia uma Traz mãe a cada nova, uma dia. família. Sempre. E assim, a gente se juntou e assim, é tão gostoso porque a gente troca experiência, porque é muito mais gostoso a gente conversar com uma pessoa que compreende você e passou pela mesma dor do que às vezes uma outra pessoa que não passou. E um ponto importante é que quando a gente fala assim, a gente não sabe o que fala.
E não é por mal, mas muitas vezes a gente escuta, por exemplo, logo você vai ter outro filho. Ah, não. Mas não é isso que a gente quer escutar. Ou, por exemplo, assim, já pensou se nascesse com algum problema? Aí seria pior. A pessoa, ela quer agradar, Ela quer entre agradar. aspas, assim, ela quer fazer alguma coisa que... Pra tentar aliviar. mas aí ela não percebe Não. que E isso acaba é pior. piorando. Isso é dolorido demais pra gente escutar. Porque, por exemplo, se o seu pai falece, você não vai falar assim, logo você vai ter outro pai. Por quê? Porque é o único pai. Você tem um único pai, você tem uma única mãe. E por que o filho não é único e ele poderia ser substituído por outro? E cada filho é único Cada na sua filho é único. essência. Cada filho é único. Então a gente escutar que logo vem outro, não é como você fazer um bolo, colocou no forno, não cresceu, e daí simplesmente você vai lá e faz outra receita. Sim. Não, é uma pessoa, teve um significado, enfim, fez parte da família. Faz parte. parte Fez da e história. faz parte da Sim. história, né? Então, essa abordagem que a gente busca fazer, tanto, por exemplo, com alunos de instituições educacionais que a gente tem aqui em Atibaia, para levar conhecimento para eles, porque também os novos profissionais de saúde precisam saber como Ter acolher, ampliado né? isso. Um poder de acolhimento, o que falar. Se você não souber o que falar, até um conselho que eu dou por uma pessoa que já passou por isso, simplesmente fale, eu sinto muito, eu estou aqui por você. Basta isso, ou um abraço. É melhor do que a gente criar situações e tentar amenizar algo que não vai ser amenizado ali. Sabe, eu vou contar uma coisa também que uma vez eu conversei, a pessoa falou, ela perdeu o bebê, era muito pequeno, tinha tipo 2 meses. Aí a pessoa falou, nessa coisa, a pessoa não quer nunca o mal, a pessoa quer falar alguma coisa. E a pessoa falou, mas 2 meses, né, não tinha nem barriga. Só que a mãe, ela não tem essa, não é? Não. A mãe, quando descobre que ela já vive aquela alegria. Então não tem essa, não tinha nem barriga. Não. Mas a pessoa fala, não é por mal, vamos repetir isso, Não porque é por a gente mal, não está imagina. criticando. A gente está querendo despertar a cabeça. Para pensar que a gente, como a Ju falou, não fala nada, não é? Abraça. Abraça, fala eu sinto muito. E assim, não importa o tempo, porque Sim. a partir do positivo, todas as expectativas já foram criadas. Sim. E o luto que a gente desenvolve é o luto pelos sonhos que a gente gostaria de ter vivido. Então a gente imagina toda uma situação, mas a gente não vivenciou. Então Sim. você sofre por algo que você não viveu. E não interessa, era 1 mês, 2 meses, 3 Não meses, 4 importa, meses. não importa. Assim, nesse caminhar desde 2021, assim, conheci diversas famílias, inclusive mães tentantes e tudo mais, que passaram por, às vezes, 3 perdas no início da gestação, e a dificuldade das outras pessoas entenderem que cada gestação teve a sua importância, Conta. faz parte e conta. Mas é que a sociedade não está preparada, então ela busca amenizar. Deixa eu falar isso, que talvez seja legal, mas é informação. Sim. É o que a gente fala da necessidade de informação das pessoas, da sociedade como um todo. É o que é mais importante. E por isso essa semana é tão importante, a semana de sensibilização à perda gestacional neonatal de Atibaia. Por isso ela é tão importante, porque ela traz essa discussão. E esse despertar. E essa semana é semana de que mês? E de que dia? E de quando? Conta. Então, a Semana Giovana, ela acontece no mês de outubro. Dia 15 de outubro, nacionalmente e internacionalmente, é conhecido como o Dia da Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal. E existe um movimento que chama Onda de Luz. Às 7 horas da noite, Bonito, não? às 7 horas da noite, em cada lugar, as pessoas acendem uma vela representando Dia os 15 bebês de que já outubro. partiram. Sim, 15 de outubro. Tá. 15 de outubro. Isso é um movimento que acontece no mundo inteiro. Tá. Chama Onda de Luz. E aqui na Semana Giovana, esse ano, a gente tem uma novidade. Gostamos de novidade. Ainda mais novidade que vai expandir as pessoas. Sim. Essa é a 3ª semana que a gente realiza. Então, assim, é muito importante tanto quanto as outras, mas a gente conseguiu unir outros profissionais e também outros coletivos que também trabalham com o mesmo tema. Não se limitando só a Atibaia, mas a gente tem o Brasil inteiro, inclusive tem Uau. algumas pessoas fora do Brasil, Que de legal, Londres. que importante. Que importante isso. Que força, não é?
estamos nesse movimento, juntamos diversos coletivos e a gente vai fazer uma semana de lives. Depois do dia 15 de outubro vai ter a Onda de Luz, cada um faz na sua residência. E daí a gente vai fazer uma semana de lives a partir do dia 16 de outubro. Com temas, por exemplo, luto materno, luto do homem, o luto dos irmãos. Porque os irmãos também sofrem. E também fazem parte. E também fazem parte. Os que ficam, trabalhar com os que com a partida dos outros irmãos. E vai ter também sobre as boas práticas, como atuar nessa situação. Então vai ser uma semana recheada assim de muita informação, de lives, de muito muita conteúdo e informação para você. Isso. E vai ser no Instagram do grupo, do coletivo que a gente formou, que chama Laços. Tá? O arroba Vou até anotar aqui. Arroba Laços, só que sem o C cedilha, né? @União Brasil. Então é um movimento de vários coletivos e vários E profissionais. as lives vão ser lá. Vão ser nesse Instagram. Arroba. Isso. Aí, paralelo a isso, a gente vai ter algumas atividades aqui em Atibaia, presencialmente, para a gente ter um contato com as famílias, em contato também com alunos, com a sociedade de modo geral, principalmente profissionais de saúde, que a gente quer abordar. Que aí é dia 24 e 25 de outubro. 24 e 25 de outubro, tá? Para definir o local. A gente vai divulgar no Instagram da Lei Giovana. Dia 24, a gente vai fazer uma abordagem de um relato de uma mãe, que é a Francoto. Ela vai falar sobre a experiência dela, de tentante, de fazer fertilização. E agora, recentemente, nasceu o bebezinho arco-íris, que a gente chama assim, os que vêm posteriormente. E ela vai poder contar um pouquinho da experiência que ela teve. Enche o coração de esperança de quem quem é mãe e família tentante. Sim, é muito importante, porque a gente tem tantas as famílias que, assim, não vão poder, eventualmente, ter outros filhos. Por isso que a gente não utiliza a nomenclatura de logo você tem outro, que às vezes a pessoa não vai poder. Não pode mais. Dependendo da situação de saúde. Tem os tentantes, depois de uma perda, então aquelas que já estão grávidas, gestando, que também acaba sendo um desafio. Você gestar após uma perda, porque você revive muitas experiências. Então a Fran vai poder trazer um pouco dessa experiência pra gente. Depois a gente vai ter a consteladora Ana Gouveia, que vai falar um pouquinho pra gente da importância de incluir os filhos que partiram dentro dessa família. Tem uma abordagem sistêmica sobre o tema. Que interessante também. Que faz parte do pertencimento. Pertencimento. Todos nós pertencemos. E bonito esse nome Laço, né? Porque é pra sempre. É a união. Sim. É a união. E dia 25, a gente vai ter a psicóloga Isabela, que vai trabalhar também sobre a questão do luto. E depois a gente vai fazer uma mesa redonda de homens falando sobre o luto do homem. Que muitas vezes a gente fala da mulher, mas a gente também tem do o pai, homem, do pai. do avô. Porque o homem, às vezes, as pessoas esquecem que o homem tem coração. Acha que é só a mãe que sofre. Não, Mas é a família inteira. É bem difícil o homem se unir assim e falar, uau, Mas isso é muito novo. É expansão, né? Tem que Sim. expandir, refletir. É de extrema importância, inclusive o meu esposo ele vai participar dessa mesa redonda para compartilhar um pouco da experiência, de como foi a trajetória dele, até para incluir a Giovana, enfim, vai ser bem interessante. Porque pensa, o homem, claro, a gente tem pai, né? Mas aquele pai que tá ali junto mesmo, ele leva um baque também. O que tá um pouco separado também leva um baque, cada um vai levar um baque. Mas aquele que tá bem junto ali, leva um baque. E ninguém pensa nesse pai. Não. Que existe. Que existe e sofre com o Na coração. verdade, falam assim, você tem que ser forte para ela, mas ele também precisa vivenciar, Sim. acolher a dor, trabalhar tudo isso nele. Às vezes ele fica com as crianças, as outras filhos, fica fazendo toda uma dinâmica da casa enquanto a mãe está internada, às vezes. E aí ele, às vezes, fica não tem esquecendo tempo para falar da dor dele. Que tem a dor dele também. Sim. Que muitas vezes é invisibilizada, né? Então, Olha que importante esse tema. Muito Nossa, importante. parabéns. Esse tema é muito importante e isso transforma a sociedade. Sabia disso? Sim.
Eu fico E feliz. ninguém fica de fora, todo mundo está incluído. Sim. Com certeza. Isso é o mais importante. Todas as pessoas podem participar, é aberto para o público. É importante que todos participem efetivamente. Sim. Porque às vezes a gente tem um amigo, às vezes a gente tem algum familiar que passa por uma situação assim, e isso é conhecimento. E às vezes a gente pode passar por uma situação assim também, Verdade? Sim. Que a gente nem imagina. que nem imagina, Eu nunca imaginei. nem espera. Sim. Mas se tiver o conhecimento e esse despertar, vai ser muito mais fácil nessa rede de apoio Sim. viver, Com não é? certeza. Vai ser mais leve. Uhum. Porque a nossa vida segue. Sim. Não Então, para. quanto mais informação e mais trabalho, mais consciência, Sim. mais rede do bem acontecendo. Sim. Que nem a gente fez uma outra matéria um dia desse que eu falei. A gente nunca pode romantizar as coisas, né? Mas a gente tem como ver as coisas de uma forma melhor. Não precisa romantizar, porque também é falso isso aí. Mas tem como a gente olhar de um outro olhar melhor do que às vezes a gente está olhando. Sempre às vezes tem. Né? Se a gente ainda está sofrendo, é que a gente ainda não está olhando com o olho que tem que olhar ainda. Que daí é o que a Ju falou, a doutora Juliana, ressignificar. Ressignificar. Para olhar com o olhar do amor. Ter uma outra visão sobre. Mas é um caminhar. É o caminho. E cada um tem um tempo. Mas Isso que a gente descobre. precisa fazer alguma coisa. É, Precisa ir fazer um numa roda de exercício. conversa, precisa de um apoio profissional. Porque se ficar Isso. só em casa, assim, ó, você acha que consegue? Ficar só em casa, sozinho, assim? É, não. Triste? Acho que só entregar, piora. entregar no braço da tristeza? Você acha que resolve? Não, Entregar? tenho certeza que não. Entregar só no braço da tristeza? A gente precisa ter um acompanhamento. Precisa ter uma É ajuda. essencial, a gente precisa de um acompanhamento. E às vezes a gente quer, a gente também não sabe. Isso também aprende aqui. Sim. Às vezes eu tenho alguém que se entregou no braço da tristeza. É. E eu não sei o que eu faço para essa pessoa sair do braço da tristeza. Não, a gente tem um grupo do WhatsApp, até é importante, a gente tem um grupo do WhatsApp que a gente faz esse acolhimento dessas famílias. Ai, então. E a gente tem profissionais para fazer essa Porque abordagem, sabe para fazer direcionar. Aí depois você vai deixar esse grupo do WhatsApp? Posso deixar, Você posso pode deixar deixar? também O arroba Da Lei da Giovana. lei mesmo? É o da Lei arroba Giovana. Então é Isso. como? É lei. É Lei Giovana com 2 N's, ponto perda gestacional. Tá. Vou colocar tudo aqui para depois, quando você assistir, você vai lá no nosso Instagram E vai ter todas as e tem informações. todas lá, porque eu marco lá. Ah, porque a Maricota Filomena é a Eu jornalista sou jornalista voluntária. voluntária, eu marco todas as coisinhas. E ela não As coisas- perde nenhuma informação do Não processo. É perco. importante. Tem tudo anotado aqui na minha cola. Super eu cola. sou da época da cola. É E daí isso. eles podem entrar em contato Isso. pelo Instagram e daí a gente faz a inclusão dessas pessoas nesse grupo. Olha lá. E Que depois a importante. gente se reúne presencialmente. Inclusive em outubro, tá pendente a data, né? Provavelmente vai ser dia 28, a gente vai fazer uma roda de conversa com Pra a finalizar sociedade. tudo isso. Pra finalizar. E também, para o dia 24 e 25, ainda hoje, como a gente está gravando, ela não sabe ainda onde vai ser. Então tem que Isso. entrar lá, quando você assistir, a gente já vai saber. Aí você entra lá para você ver onde vai ser para você Com ir, para você certeza. divulgar, essas coisas de Instagram, De divulgar, programação. de programação, né? De tempo. Você acha que a gente esqueceu algum detalhe importante que você gostaria de falar antes da gente finalizar, que está quase acabando? Não apenas agradecer, informação a gente sempre vai ter Sim. a mais, mas eu acredito que a gente conseguiu trazer esse despertar. Gostei dessa palavra que a gente utilizou hoje, esse É. despertar para as pessoas. E eu me coloco à disposição de atender as famílias que queiram procurar a gente está realmente à disposição para poder auxiliar de alguma forma. Inclusive para profissionais de saúde, até que queiram ter esse conhecimento, para ter um outro tipo de abordagem dentro do estabelecimento de saúde, é muito importante. E aí Conhecimento ressignificar, que eu prático, gostei né? dessa palavra. Prático, né? Ter um exemplo, às vezes não tem um exemplo. Só tem a teoria? É, né, Maricota? aí junta e é muito mais rico. Totalmente. Teoria com prática. Entendi. O médico que me acompanhou, ele falou assim que a partir da partida da Giovana, ele mudou a forma com que ele fazia esse acolhimento das famílias, porque ele estava tão no automático que assim, o bebê acabou falecendo, ele dava a notícia
E o dia dele seguia normalmente, e daí ele passou a ter uma outra visão. Ele começou a ver aquele sofrimento e fazer um acolhimento. Olha, então ele despertou. Ele despertou. Essa importância e a força da Giovana. Com Que certeza. hoje é uma estrela. Que hoje é uma que estrela. brilha muito Que e traz aí, muitas ideias e muita para essa luz, família, para com esse certeza. grupo. não é? Um grande presente, porque possibilita tudo isso. Giovana possibilita encontrar novas pessoas, fazer parte deste momento super especial. Sim. Então, assim, ela é meu presente. E eu vou contar. Conta. Doutora Juliana vai fazer uma palestra para a trupe da Arte Curando já. Ah, sim, Maricota, porque os palhaços humanizados da área da saúde e também da cultura precisam despertar para a realidade do luto e ressignificar É verdade. essa dor. É verdade. Porque às vezes a gente está numa visita e acontece o óbito. Dizem que para estar vivo basta morrer. Ou é morrer para estar vivo, alguma coisa assim. Aí corre o risco de falar uma coisa que não é bem Que pra não falar. é bem pra falar. Precisa falar sobre isso, Então não precisa falar estar nada. preparado. Não falar nada, dar um abraço. Sim, mostrar que está presente. Eu estou Acolher. aqui. Acolher só Se às você vezes, precisar com um de alguma sorriso. coisa, conte comigo. É Sim, isso. sim. É isso que a gente precisa escutar. É isso. Então a doutora Juliana vai estar com a Ai, eu trupe. gostei de saber disso. E acho que se der tempo, a doutora Carol também. Ai, E já gostei. fica o beijo pra ela hoje, que eu sei que ela é muito Também, ocupada na sim. agenda. Mas ela faz parte Faz também. parte. Faz. Ah, é isso, eu acho que falamos. Ai, o presente. Olha. Ai, o presente. Um anel verde, que a verde é a esperança, é a cor da cura. Um anelzinho pra você usar, tá? Pra te trazer. Serviu certinho. Serviu certinho. Então ela é a Bela Adormecida? Não, é a despertada. Ah, despertada. Ah, é porque a Bela Adormecida? É a Bela Não, Despertada. Era com a Cinderela, que era do sapato que servia direito no pé. Ah, então ela Essa é. É a Bela Despertada. A Bela Despertada. Amei, meninas. Tá? Ganharam o dia. Ganhamos o dia. Ai, muito bom ter você aqui. Vamos Foi incrível. acompanhar a semana, vamos lá, vamos conversar, vamos aprender muito. A gente convida para você aprender muito também, não é? Sim, É isso. é isso. Legal. Gratidão, Obrigada, meninas. obrigada. E sigam o nosso Instagram. Sim, 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 sim. @leigiovana.perda-gestacional. Sim, vamos, que a gente vai aprender muito lá. Participe também da Semana da Sensibilização à Perda Gestacional e Neonatal de Atibaia. de Atibaia. É isso. Obrigada. Gratidão. Beijo, 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 beijo. beijo, beijo. Tchau, beijo. tchau. Quanto beijo. Ai, que bom. É isso. É isso. Vou beber água. Eu também vou. É água, viu? Saúde. Um tintinho. Um tintinho. Tchim. Saúde. Viu? Nem doeu, viu? Acabou. Acabou? Tão Acabou? rápido. Ai. Ok. Não foi bom. Foi muito meninas, difícil? Muito obrigada. Muito obrigada. Ela é advogada. Se ela não soubesse falar. Jornalista fala bem, advogada fala também. Ela tem. Davi, nós fomos bem. Maravilhosa. Diretor! Olha, nós fomos maravilhosos. Ganhamos um dia. Agora o diretor vem aqui para tirar uma foto.